Olá, boa noite. Confusão em escola gera tumulto e até agentes de segurança são acionados. Os pais chegaram para buscar os filhos revoltados. Confusão na escola com polícia e guarda municipal na porta. Do lado de fora, os alunos que foram liberados mais cedo. Essa mãe recebeu a informação que não tinha mais merenda, mas quando chegou na escola... Cheguei aqui, tá essa confusão generalizada de polícia querendo atacar crianças, adolescentes, com spray de pimenta, como se fosse uma guerra igual lá na Ucrânia. Gente, que isso é um pouco de vergonha. Essa outra mãe deixou o trabalho no meio para poder socorrer os filhos. Contou ainda que eles reclamam de diversas situações de dentro do colégio. Spray de pimenta na cara de criança, isso pode? Até então acho que não pode. Ameaçando criança não pode. Eu estou aqui esperando a reunião, não teve reunião, com a total bagunça que tem. A gente não ouve nada, a gente não sabe de nada. E estou tentando saber até agora o que está acontecendo. Já a aluna de 13 anos contou que hoje, por exemplo, eles comeram maçã na merenda. Uma só. Há relatos que os banheiros femininos estão sem porta. Está acontecendo de falta de professores, falta de comida direito, falta de porta de banheiro de menina, porque não está tendo. Cortaram formatura do 9º ano, cortaram futebol, cortaram recreio. Hoje a confusão aconteceu por volta de 1h da tarde, quando o aluno teria jogado um rojão no pátio. Essa mesma situação se repetiu ontem. Rojões foram soltos no pátio e até uma estagiária acabou ferindo o ouvido, teria perdido parte da audição. Essa informação foi repassada por funcionários e também por pais que fazem parte do conselho aqui da escola. A reclamação é constante, inclusive de agressão de aluno contra professor e até de professor contra o aluno. Tentamos conversar com alguém da escola, mas eles não foram autorizados a falar. Foi mais um dia de aula perdido no colégio Professor João Bandeira, no bairro Consolação. Olha, a Prefeitura de Vitória disse que uma equipe da Guarda foi enviada à escola para prestar apoio no atendimento aos alunos e também aos servidores da instituição e que a ocorrência ainda está em andamento. A chacina em Vila Valério, no norte do estado, um suspeito foi preso e confessou o crime. O suspeito tem 20 anos e não teve a identidade revelada pela polícia. Ele foi preso em uma casa no bairro Boa Vista, no município de Vila Valério, e não resistiu à prisão. O detido confessou que atirou contra uma das 4 pessoas, sendo 3 da mesma família, no dia 24 de fevereiro deste ano. Mãe, filho, filha e genro foram assassinados por suposto envolvimento do genro no tráfico de drogas. O suspeito preso também tinha mandado de prisão temporária por outro crime, um latrocínio, roubo seguido de morte. A vítima, o empresário Cleito Favoreto, de 45 anos, foi morto após ter o carro levado, também em Vila Valério. Na casa do suspeito, a polícia encontrou drogas para a venda. Ele foi encaminhado ao presídio. Agora ainda falta um suspeito a ser identificado no caso da chacina. Essa semana você viu aqui no TN que mais de 1 milhão de capixabas estão endividados e com as contas básicas cada vez mais caras, tem faltado, gente, comida na mesa de pelo menos 150 mil famílias capixabas. Beco 9 de Julho, bairro Dom Bosco, Cariacica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à casa de Dona Oswaldina. Mulher guerreira, trabalhadora e necessitada. O que ela tem no armário, feijão, macarrão, arroz, fubá, farinha, é tudo fruto de doação. Se não fosse a gente receber doação, a gente estava passando fome. Ela até trabalha vendendo cosméticos, mas não dá para complementar a renda da família. Ela tem uma filha de 16 anos. E nesse serviço de vender perfumes e cremes, até passaram a perna nela um dia desses. Esse dia o rapaz veio aqui, comprou 400 e pouco, ainda falou lá para baixo que me deu uma pernada, eu vou ter que pagar. O Espírito Santo tem 150 mil famílias vivendo a mesma realidade de Dona Oswaldina. São pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que têm uma renda menor que R$ 155 por mês. E o que dizer dessa cena que a gente vai mostrar agora? Você sabe o que essa mulher está fazendo? Ela está pegando comida do lixo. É isso mesmo. Junto com os filhos, ela cata comida em latas de lixo que ficam na calçada de um supermercado em Vila Velha. Às vezes as pessoas reclamam, né? Família toda catando
coisas do lixo, tipo pão que sobrou do supermercado. A mulher, que não vamos identificar, é claro, disse que tem 8 filhos e que faz isso pelo menos 2 vezes na semana, porque as latinhas que vende não dão o dinheiro que a família precisa para sobreviver. Mas existem iniciativas que se esforçam para colocar comida na mesa de quem precisa. Na Ceasa, em Cariacica, isso acontece todos os dias. Em janeiro foram 35 toneladas. Mês passado, em fevereiro, 29. Agora, por que eu estou falando esses números aqui para você? É porque eles representam a quantidade de comida que seria jogada fora daqui da Ceasa. Exatamente, frutas, verduras e legumes que iriam para o lixo, mas que graças a projetos sociais que acontecem aqui dentro estão ganhando um destino diferente. É o projeto Ceasa Sem Fome, porque você sabe que quem tem fome tem pressa. O projeto ele funciona praticamente há quase 8 anos, que ajuda famílias carentes, centros de recuperação, orfanatos, casa de repouso, hospitais, tem 3 hospitais que a gente ajuda. O próprio Mesa Brasil também atende no interior do estado algumas instituições sociais. São alimentos que aquele que é comercializado e ainda está bom para ser usado, agora para o produtor ele já não consegue segurar esse alimento para ser comercializado no dia seguinte. Esse é feito a doação direta para que as famílias, possam se aproveitar disso. Daiane veio para cá hoje bem cedinho. O que estiver debaixo de caminhões, jogado pelo chão, e se der para comer, ela pega. Peguei umas verduras ali, porque o negócio tá feio, tá difícil, entendeu? E nós chegamos aqui, era 5, saímos de casa 5h30, chegamos aqui, eram umas 7 horas. E nós estamos aqui na luta, para levar o pão de cada dia para casa, que o negócio tá feio, tudo caro. Graças a Deus, Deus bradou aí, nós vamos levar o pão para casa, em nome de Jesus. Que tristeza, né, gente? Olha, os alimentos são distribuídos na Ceasa, em Cariacica, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Vamos mudar de assunto agora, gente. Bandidos atiraram em membros de uma igreja evangélica em Vitória. O grupo teria sido confundido com traficantes. Tiros e, em seguida, gritos desesperados. Meu Deus do céu, tá dando tiro na igreja, olha o pessoal gritando. Esse caso aconteceu em Vitória, no Morro da Conquista, num monte que fica próximo à Igreja Católica do bairro e onde muitos membros de igrejas sobem para orar. Os tiros começaram quando os membros da igreja começaram também a subir a trilha para chegar ao monte e orar. Algo muito comum por aqui que acontece durante todo o dia e também à noite. Só que quem estava na contenção de vigia achou que essas pessoas que estavam subindo eram rivais que estariam indo ali para dar o ataque. E aí começaram a atirar. O pedido de socorro dos membros da igreja foi muito simples. Gritavam o tempo todo que eram da igreja e que estavam orando. Só assim os tiros cessaram. O caso aconteceu por volta das 10 horas da noite. E hoje, pela manhã, muitas pessoas se dirigiam para o local, como de costume, para orar, sem saber o que tinha acontecido durante a noite. A polícia militar foi acionada, mas não conseguiu encontrar nenhum dos envolvidos. Nós também procuramos saber sobre as vítimas, mas não conseguimos encontrar ninguém. O empresário foi condenado a mais de 20 anos de prisão pela morte da esposa. O crime aconteceu em 2001. Vanusa de Barros foi assassinada no dia 31 de outubro, quando saía de uma clínica de estética onde trabalhava em Jardim Camburi, Vitória. O marido, o empresário Sérgio Gáudio, foi condenado a 21 anos e 10 meses em regime fechado. Segundo o Ministério Público, ele tinha um relacionamento possessivo violento e fez um seguro de vida para a esposa, constando como o único beneficiário. Depois do crime, ele entrou na justiça para receber o valor do seguro. A família comemorou a sentença 20 anos após a morte da esteticista. No retorno do TN2, o medo dos moradores da praia da Areia Preta em Guarapari é que aumentaram as rachaduras no calçadão. É já. Depois do calçadão da praia da Areia Preta ficar comprometido, agora é o prédio residencial que corre o risco de desabar. Segundo o Conselho Regional de Engenharia, a calçada não tinha ferragens nem concreto e é necessário urgente uma intervenção no local.
Em menos de uma semana, o calçadão da Areia Preta, em Guarapari, saiu dessas pequenas rachaduras e ganhou toda essa proporção. Além dos buracos enormes, pedras soltas na parte de baixo da estrutura. A água do mar avança com força total contra a construção, o que faz o problema crescer ainda mais. A Rosimere mora no prédio em frente ao calçadão há 4 anos. Ela tenta ficar o mínimo possível dentro do apartamento. Acontece que a gente não consegue dormir direito, né? Tá bem difícil, bem complicado. Quando chega de madrugada as ondas ficam mais fortes. É o momento que a gente fica com mais preocupação ainda. Então a gente está aguardando aí a resposta dos engenheiros, dos fiscais, para ver o que vai acontecer com o prédio, se vai ser interditado, se não vai ser. Mas enquanto isso, a gente vive na insegurança, né? A Lúcia tem um apartamento no prédio. Relata que esse problema não é de hoje. Ano passado, houve buracos aqui na calçada em frente aqui ao prédio e simplesmente o poder público fez uma camada, uma nata de cimento e o problema não foi resolvido, né? E tanto que o problema hoje se tornou muito mais grave do que se encontrava ano passado. Quer dizer, é um problema que eu acho que já vem recorrente, né? Então a natureza realmente está dando sinais, olha, prestem atenção. Mas eu acho que a omissão do poder público é fundamental nisso. Alguns fatores colaboraram para piorar ainda mais a situação aqui do calçadão da Areia Preta. Um deles foi ainda na construção, porque o calçadão não recebeu a estrutura de ferragens correta para aguentar todo esse impacto. Na segunda-feira, quando nós fizemos a nossa análise preliminar de risco, até para a equipe poder se aproximar mais do local, existia ainda muito solo embaixo do calçadão. Então tinha uma estrutura ali ainda. Então o prédio, a distância do prédio do mar, tinha uma segurança. Contudo, nas últimas 96 horas, quer dizer, de segunda-feira para cá, essa evolução foi muito rápida, acelerou-se muito. Tanto é que ontem à tarde, o que a gente já havia alertado aconteceu. Pelo que nós verificamos, o solo que está ali embaixo, ele é uma argila. Não tem um concreto armado, quer dizer, não tem aço, não tinha concreto, não tinha cimento, não tinha aço junto com o concreto. Então, isso tudo faz com que quem estava segurando essa movimentação da água era justamente o muro, porque aqui em cima era apenas o calçadão. Deveria existir ali uma estrutura, ou o muro de arrimo tivesse uma estrutura para suportar e ele não tivesse acontecido isso, é um muro antigo, tem mais de 40 anos pelo que nós levantamos aqui. Então, se o muro fosse um muro totalmente estável, o solo ali não teria acontecido nada disso, pelo menos dessa forma como aconteceu. E aí, será que a estrutura aguenta o prédio residencial? A prefeitura do município agora precisa tomar uma providência para resolver o quanto antes esse problemão. Nós não localizamos ali na fundação nenhuma evidência de que houve algum tipo de movimentação na estrutura, né? Um recalque, por exemplo. Além disso, é importante reforçar que a tubulação de esgoto já está exposta ali, então é perigoso se romper e aí cair, contaminar a água do mar e atrapalhar a vulnerabilidade, inclusive, dessa praia. A questão das pessoas que estão passando ainda embaixo do muro, perigosíssimo isso aí, até aproveita para pedir às pessoas que não passem nesse local. Tem algumas faixas ali, tem placas informando, mas o mar também já está levando, então precisa urgente de uma intervenção. Infelizmente, a Prefeitura de Guarapari não respondeu à nossa demanda. Em Cariacica, um susto, uma marquise caiu no bairro Flechal 1. Foi um baita susto quando a marquise dessa casa veio ao chão. Era pouco depois das 6 horas da noite, horário de grande movimento na rua principal do bairro Flechal, Cariacica, onde a casa está localizada. Seu Jaime é vizinho e se assustou. Ouvi um barulhão, morri pelo fundo lá, mas lá não foi. Olha, tinha que estava caído no telhado, estava meio deitado ali. Já sei onde é que é. Na farmácia que fica próxima, clientes e atendentes também se assustaram com um barulho que estremeceu o prédio. Na hora a gente estava com um monte de cliente dentro da farmácia e foi aquele estrondo. Na hora mesmo a gente pensou que foi um carro que vem na direção da rua quase em frente à casa e bateu no imóvel. Mas na hora que a gente chegou aqui tinha acabado de cair tudo, caiu tudo de vez. A gente pensou que tinha até pego alguém, né? Porque esse horário que caiu passa sempre criança, sempre alguém indo para a igreja, voltando da escola. O rapaz que mora aqui é o Douglas. Ele tem 30 anos de idade e trabalha como ajudante de entrega. Ele disse que chegou ontem tarde, lavou o uniforme dele e tinha colocado no varal. Inclusive, aquela blusa cinza é uma das blusas do uniforme dele. Tão logo ele pendurou o uniforme no varal e entrou, descansou, relaxando no sofá, diz ele que ouviu um baita barulho. Era a varanda que veio abaixo. E sabe quem veio abaixo também? Além do tanque que estava ali, o cachorrinho dele. O Douglas fez esse vídeo, onde mostra a rachadura que viu quando chegou do trabalho.
Reparou porque antes estava tudo bem, mas nem deu tempo de mandar o vídeo para o proprietário. O cachorrinho dele, apesar de ter vindo abaixo com o entulho, não se machucou. De acordo com o proprietário do imóvel de baixo, onde funciona um restaurante, a Defesa Civil já esteve aqui e o laudo sobre o que aconteceu no prédio deve sair ainda hoje. Ele não quis gravar a entrevista. Pelo que se viu aqui, a estrutura da varanda, onde tinha inclusive um tanque, não estava segura por vigas. Se tivesse passando alguém aí, já estava. Nem um cachorrinho estava aí. Se tivesse morrido. A notícia que traz alívio: testes de Covid em 4 pontos de coleta deram negativo. A gente já volta. Terem 2 de volta, falando da pandemia. 12 cidades capixabas continuam em risco muito baixo para a Covid-19. O restante do estado está em risco baixo. Deixamos para trás a pior fase da pandemia. Quem passa pelos diversos pontos de testagem aqui na Grande Vitória tem o resultado negativo da doença. Fila no terminal, coletivos cheios, cenas comuns. Já na área reservada para o teste de Covid, cadeiras praticamente vazias. Encontramos Liamara e o Claudiano. Com alguns sintomas de Covid, eles foram fazer o teste. Desde domingo eu tô com muita gripe, dor de cabeça, corpo meio ruim, sabe? Até então vamos ver o que vai dar, né? Ano passado eu fiz 2, uma deu positiva antes da vacina e fiz mais 3, né? E agora deu negativo esse ano, graças a Deus. 10 minutos depois, os resultados. Deu negativo, graças a Deus. Graças a Deus, negativo. E o resultado negativo tem se tornado comum no estado. A notícia positiva mostra que os casos de Covid entre os capixabas estão diminuindo. Testes realizados no início da semana em pontos do aeroporto, da rodoviária de Vitória e na UFES também deram negativo para a Covid. Aqui dentro do ônibus ainda é necessário usar a máscara, já que é local fechado, aglomerado. Já aqui no terminal, podemos tirar o acessório. Mas, segundo especialistas, ainda estamos em uma pandemia e alguns cuidados ainda precisam ser tomados. Na maioria do território capixaba, não é obrigatório o uso de máscaras. Mas o cidadão que tem a consciência, né, e que quer se proteger ainda mais, ele pode tomar a decisão aí de seguir utilizando as máscaras. Há 2 anos, a pandemia do coronavírus mudou a nossa rotina. Casos de contaminação e mortes aumentavam a cada dia. Filas eram formadas para a realização de testes. Hoje, a esperança aos poucos vem aumentando. E nos hospitais, os leitos estão normalizados. A média móvel está em 4 óbitos, 4,8. É uma das menores desde o início da pandemia. E a taxa de ocupação de leitos, ela chegou ao seu menor patamar desde o início da pandemia. 7% da ocupação potencial de leitos de UTI. Lembrando que no ano passado essa taxa chegou a 96%, 97%. É muito importante. Para superar de vez a pandemia, a gente tem que seguir se vacinando. Muito bom, né? Fase difícil que a gente passou, mas estamos aí, firmes e fortes. Boa noite para você. Amanhã tô aqui no TN1, 12h30, viu? Te espero. Até lá.